Meus irmãos, paz do Senhor, chegamos hoje à nossa 12ª lição. Vamos falar hoje sobre esperança. Em quem nós estamos depositando a nossa esperança. O título da nossa 12ª lição: A Bendita Esperança, a marca do cristão. Em quem ou em que você tem depositado a sua esperança? Vamos estudar hoje sobre a bendita esperança do cristão. Chegamos na nossa 12ª lição. Estamos estudando neste trimestre o início da caminhada cristã, o percurso desta caminhada, até chegarmos, como Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, a medida de estatura de varão perfeita. O apóstolo João, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 2, porque assim como ele é, como Jesus é, seremos. Vamos tratar de esperança. Nosso textuário está na carta escrita por Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Nós sabemos que desde o momento da conversão, da nossa conversão, nos santificamos em Jesus, mas não é só isso. Há uma longa caminhada que o cristão precisa observar, não desviar-se para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem estagnar. Ele precisa olhar para o alvo, para a frente, onde está a salvação, que é em Jesus Cristo. Jesus, no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 13, Jesus está descrevendo ali, mostrando a diferença entre aqueles que entram por uma porta larga, cheia de facilidades, cheia de possibilidades, cheia de prazeres, onde não há limites, e uma porta estreita e um caminho estreito. Para passar por essa porta estreita e seguir nesse caminho estreito, o cristão ele precisa se alinhar com aquilo que a palavra de Deus exige daqueles que querem ir morar no céu, tá? Vamos tratar um pouquinho sobre esse tema, a bendita esperança do cristão. Os objetivos da nossa lição: mostrar o alvo da esperança cristã, explicitar a doutrina da esperança cristã, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. O crente ele precisa acreditar. Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, Pedro está lá discorrendo, né? Qual é a razão ou em quem nós estamos depositando a nossa esperança? Se alguém nos perguntar qual é a razão da esperança, em quem você tem depositado a sua esperança, tá? A nossa esperança está na certeza, não é na dúvida, na certeza da vida eterna em Cristo Jesus. O nosso textuário, ou o nosso texto bíblico de classe, a nossa lição está na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo do 18 ao 25.
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paulo está aqui descrevendo em quem a esperança do cristão. Ele vai dizer na sua Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se esperamos Cristo apenas nesta vida, morreu, acabou, nós somos os piores dos homens da face da terra. A esperança do cristão, ela não se resume apenas a esta vida. Nós estamos voltando para casa, para o lar que foi perdido pelo primeiro casal. Deus, através do seu Filho, nos comprou e nos resgatou, tá? Então, estamos caminhando, estamos no processo de santificação, aguardando a bendita esperança, tá? Que é o nosso encontro, a nossa volta, a nossa entrada na nossa morada celestial, certo? Então, desde que o crente, ele passa a ser regenerado, ele nasce de novo, ele é convidado, ele é impulsionado a viver uma vida de esperança. Aceitamos a Jesus Cristo, confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, crendo de que estamos voltando para casa, tá? O cristão, o homem, ele não tinha essa alternativa. Sem Jesus, não tinha como nós voltarmos novamente para Deus. É através de Jesus Cristo e da atuação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme Paulo descreve lá no seu João, o apóstolo João descreve lá no seu evangelho. Tá? Então, sem a ação de Deus na vida do homem, ele jamais seria regenerado. Então, a partir do momento do nosso nascer de novo, da nossa regeneração, da nossa conversão a Cristo, nós somos direcionados, impulsionados pelo Espírito Santo a vivermos uma vida de santidade, buscando sempre a nossa bendita esperança. A esperança cristã tem seu fundamento na ressurreição de Cristo. Se Jesus não ressuscita, estaríamos perdidos. Glória a Deus que o nosso Jesus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, ressuscitou e o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, nos dando, através dele, a porta, o caminho, a verdade, acesso de volta a Deus. O primeiro tópico da nossa lição, para onde aponta a esperança do cristão, a esperança cristã, Deus, o autor da nossa esperança, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Então, a esperança é uma expectativa favorável, confiante, que se fundamenta não naquilo que estamos vendo,
mas no futuro. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé, o que é fé? É o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê, ou seja, é a certeza daquilo que eu espero, eu tenho certeza que eu vou receber, mesmo eu não estando vendo. Agora, a esperança também vem retratar isso. Eu não estou vendo agora, mas eu estou caminhando para lá. Tá? Então, tenho convicção, certeza, né, baseado no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela não mente, porque Deus não mente. Ela não falha, porque Deus não falha. Ela não volta atrás, porque Deus não volta atrás. Ela não se contradiz. O cristão, ele tem sua fé firmada no que diz a palavra de Deus. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então, nossa esperança, nossa fé está firmada na palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que os irmãos, os cristãos da igreja primitiva, eles perseveravam firmes na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Então, o cristão, ele tem essa esperança. Se é cristão e não acredita, está no lugar errado. Está fazendo a coisa errada. Tá? Então, é preciso crer. Se não creio no sacrifício de Cristo, se não creio que Jesus vem me buscar, se não creio que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu, se eu não creio na ação regeneradora do Espírito Santo na vida do crente, se eu não creio no mundo espiritual, estou no lugar errado, tá? Mas nós, em Jesus, firmado na sua palavra, cremos, nossa esperança está em Cristo, na ressurreição de Cristo. Nossa vitória está na ressurreição de Cristo, tá? O apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão está estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e esperança nossa. Colossenses capítulo 1, versículo 27, né? Do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança do cristão é a confiança no cumprimento dessa tão grande expectativa, que é o nosso retorno, a volta da igreja. Por que aceitamos a Jesus Cristo? Por que decidimos abandonar esta vida pecaminosa para trilhar um caminho de santidade? Por que nós fazemos essa escolha? É simplesmente porque ser cristão vai nos livrar de outros problemas? Não. É porque nós, como Jesus vai dizer, nós somos peregrinos aqui. Olhemos à nossa volta. Esta perfeição deste mundo tão belo, ele foi criado, ele foi feito, ele foi estabelecido pela palavra de Deus, simplesmente para o homem viver no máximo aí 80, 90 anos, e perecer, e acabar, e deixar de existir? Não. O homem ele foi criado, conforme está lá no Gênesis, para viver para sempre. Mas uma desobediência trouxe o caos para a terra. Mas o homem não foi criado para morrer. Por isso, quando estamos em Cristo, né, nos santificando, nós somos incomodados porque nós não nos encaixamos aqui. Falta alguma coisa. Não, o mundo não está na sua devida ordem por causa do pecado. O pecado corrompeu, distorceu as coisas.
Tá? Então, para voltarmos àquela vida santa na presença do nosso Deus, foi necessário que Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, nos desse de volta acesso a Ele. Essa aliança, essa comunhão que foi corrompida, foi quebrada, foi manchada por causa do pecado do primeiro casal, tá? Então, nas cartas paulinas, né, Paulo vai destacar a esperança do cristão está na ressurreição, né, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, não para a condenação, mas para uma eternidade com Deus. A esperança do cumprimento desta promessa, Jesus vem nos buscar, não participaremos da segunda morte, da morte eterna, a esperança da justiça, né, a justiça de Deus sendo cumprida em Cristo na cruz do Calvário, a esperança do Evangelho, as boas novas, a salvação, o reino de Deus entre nós, a esperança do arrebatamento da igreja. Então, todos nós que seguimos a Cristo, que abandonamos uma vida pregressa de pecados e seguimos nos santificando desde o momento da nossa conversão, nós aguardamos o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, de Jesus, nosso Senhor, para nos buscar, tá? Então, a esperança da vida eterna. Se declara cristão e não acredita em arrebatamento, não acredita em vida eterna, precisa aceitar Jesus Cristo de novo e passar por um processo de discipulado, tá? Porque sem essa esperança, Paulo vai dizer, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, somos os piores dos homens na face da terra, tá? A esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é o autor da nossa esperança, tá? Conforme Paulo descreve, mostra nas suas cartas, em Romanos capítulo 15, versículo 13. Então, por meio dessa dessa esperança, dessa certeza, tá? Estamos prontos para suportar, para perseverar, para enfrentar os desafios que a caminhada cristã exige, nos impõe, os dissabores, né, ao longo da nossa jornada para o céu. São muitos os desafios, são muitos os obstáculos, são muitas as lutas que enfrentamos para nos desanimar, para nos fazer perder o foco, para nos fazer ir além do que a palavra de Deus diz, para nos fazer olhar para o lado, para outro, estagnar, pegar atalho. São muitos os desafios que enfrentamos, tá? Mas a nossa esperança está na ressurreição de Cristo, na vitória de Cristo. Jesus prometeu, vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, e vou preparar lugar para buscar vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também. Então nós temos essa certeza em Cristo, tá? A nossa fé tem sido provada pela história por meio de perseguições cruéis, muitos desafios ao longo da história da igreja. Todo cristão tem enfrentado. Nós estamos aqui hoje a preço de sangue, primeiro o sangue do nosso Senhor, do sangue dos nossos irmãos que não negaram a sua fé. E cada testemunho, né, que os cristãos davam, sendo torturados, sendo de todas as formas sendo torturados, mas muitos não negaram a sua fé. E a morte desses irmãos foram testemunhos vivos de que vale a pena sofrer pelo amor de Cristo, sofrer pela nossa vitória, sofrer para que a nossa fé se fortaleça
cada dia mais. Jesus diz: no mundo terão problemas, terão aflições, passarão por dificuldades, mas tem bom ânimo. Confia em mim, acredita em mim. Eu venho buscar, persevera. Tá? Então, nossa esperança está em Cristo. A Igreja de Cristo, ela nunca sucumbiu a estes sabores, a essas perseguições, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca mudará, e nunca poderá tirar de nós a confiança na vida eterna que Deus nos deu em seu Filho, Jesus Cristo. Tá? O segundo tópico da nossa lição, a perspectiva escatológica futura da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente, porque uma doutrina da esperança, tá? Então, a história da criação da humanidade, de uma forma geral, se inicia em Deus. Gênesis, capítulo 1, dá lá Deus criando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no processo da criação, a Trindade formando o homem da argila, do pó da terra, e soprando o Espírito de Deus no homem. Então, Gênesis nos revela o princípio, o início. Então, Deus iria criar, na sua onisciência, coisas tão belas, tão extraordinárias para colocar o homem, para o homem viver apenas alguns anos e morrer e acabar? De forma nenhuma, tá? O pecado que provocou, que trouxe essa desarmonia na criação, a desobediência. Porém, como está Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 ao 20, Deus está em Cristo reconciliando a humanidade, o mundo, consigo novamente, tá? Então, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Em Cristo, Deus está reconciliando novamente o mundo com Ele. Então, essa promessa, essa reconciliação, essa esperança, essa certeza se originou, né, está lá desde o Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que da semente da mulher, de Eva, nasceria aquele que traria ordem novamente às coisas, que esmagaria a cabeça da serpente, tá? Então isso se revela hoje por meio de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, como fio condutor das Sagradas Escrituras. Desde o Gênesis, com a queda do homem, Deus já tinha um plano de nos trazer de volta, de nos resgatar, de nos trazer de volta a esta comunhão com Ele. Enquanto estamos com este corpo perecível, sofremos, padecemos, sentimos dores, sentimos frio, adoecemos, envelhecemos, mas a nossa esperança não está só nessa vida. Os existencialistas criam meios, estão desesperados, procurando uma forma de prorrogar sua vida na Terra. Não aceita a realidade de uma eternidade, de céu, de inferno. Acredita apenas naquilo que está vendo. Nós confiamos, acreditamos, temos certeza, conforme diz o escritor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento, é a certeza. Nós temos certeza, tá? A esperança no porvir traz consolo e alegria para o cristão. Né? Então, muitos vivem com medo do futuro. E, infelizmente, tem muitos cristãos que também vivem com medo do futuro, com medo da eternidade. Então, se estamos vivendo assim, precisamos parar um pouquinho, nos santificar, né? Porque se eu tenho medo
da eternidade para onde eu vou, estou em dúvida. O que me leva a ter dúvida para onde eu vou? É a vida que eu estou vivendo. Entende? Então a gente precisa parar, pensar, né, refletir e nos consertar com Deus, tá? Então muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas o cristão, ele se consola e se alegra no que a Bíblia diz a respeito do futuro, da certeza que temos da nossa vida eterna, tá? O que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso, é incomparável. Quando Paulo ele é arrebatado ao terceiro céu, Paulo diz que viu coisas que a mente do homem não compreende, é inefável, é impossível descrever, é impossível que a mente humana, na sua pequenez, na sua limitação, compreenda, tá? O homem, a humanidade, longe de Deus, está desesperada, querendo prorrogar a sua vida na Terra, né? Todo dia se cria coisas, né? Se estica rosto, estica corpo, e tem que do lado, puxa de um outro, estica de um lado, estica do outro, querendo prorrogar a juventude, a vida na Terra. Mas a morte, queridos irmãos, é uma certeza. É certeza, ninguém escapa, tá? Então, o homem sem Deus, ele vive nessa loucura, nessa desesperança, porque não tem certeza. Vive na dúvida. Mas o cristão não. O cristão, ele confia na palavra de Deus. A esperança do cristão está em Cristo. Estamos neste mundo, mas não somos daqui. Jesus, na oração sacerdotal, registrado em João, capítulo 17, Jesus diz, orando ao Pai, diz, assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Santifica, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós estamos nesse processo de santificação, caminhando, nos santificando diariamente, convictos, na certeza de que se Jesus nos chamar hoje, nós vamos para casa. Vamos para casa. Em Lucas, capítulo 15, Jesus está descrevendo ali sobre um homem rico que tinha muitas posses e suas fazendas, seu celeiro cheio, e ele preocupado onde iria estocar mais. E ele diz, derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores para guardar todos os meus bens, as minhas riquezas. Aí Jesus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem tem preparado? Para quem será? Entende? Então, a vida é um sopro. Então, a gente tem que ter certeza para onde estamos indo. Nossa certeza está onde? Em Cristo. A palavra de Deus nos ensina, nos instrui. Ela nos ensina como viver, como proceder, como ser um imitador de Cristo, tá? Então, a razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Aqueles que morreram com Cristo, no ato do arrebatamento da igreja, ressuscitarão de imediato, e a igreja, aqueles que estão em Cristo, serão arrebatados, terão seus corpos transformados de imediato, não abrir a piscar de olho, como diz Jesus. Tá? Então, nós estamos nessa certeza, permanecemos nela. Nossa esperança está na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, na ressurreição daqueles que morreram com Cristo para uma eternidade na presença do nosso Pai, do nosso Criador. Então, trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo,
como ainda não alcançamos essa esperança, por isso é esperança, vivemos na esperança do que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa não falha, não mente, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Aquele que nos fez a promessa, ele não mente. Deus não mente, entende? Então, nós temos certeza absoluta para onde estamos indo. Nós temos certeza absoluta. Esta é a esperança do cristão. Quem não tem Deus, não tem essa esperança. Vive com medo. Ou não quer pensar que um dia a vida acaba. Que um dia a enfermidade chega. Que um dia a morte bate na porta. O que tens preparado? Para quem será? Entende? E para a gente finalizar, a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora, porque a esperança do crente é a melhor, mantendo firme a esperança, tá? Então, a âncora é uma peça ali de ferro presa numa corrente, uma grande corrente que, quando lançado ali no fundo do mar, mantém o navio preso, parado no lugar. Então, é aquele gancho de ferro grande e pesado, preso numa corrente que, quando é lançado ali, mantém o navio parado para ele não ser levado pela correnteza. Entende? Então, o escritor aos Hebreus, ele descreve a esperança cristã como uma âncora, né, da alma que está segura, que está firme durante a jornada do cristão. Nós estamos firmados em Cristo. Jesus vai dizer no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada podemos fazer. Então, nós precisamos estar em Cristo, né? A esperança representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. E são muitas as incertezas, muitos tempos de tribulações, muitos momentos de tribulações. Então, se não temos esta esperança, só somos levados pelos vendavais. Se não estamos ancorados, né, firmados em Cristo, os vendavais nos levam. Entende? Por isso o cristão ele precisa observar e viver uma vida de santidade, né, firmado na palavra de Deus. Entende? Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o homem. Sem Cristo não há esperança. Entende? Então vai tratar de uma esperança vã. Vai depositar a esperança em quem? Em que? O panteísmo vai defender que tudo é Deus. Que o homem é Deus, que a cultura é Deus, que a natureza é Deus, que os rios é Deus, que os animais são deuses. Tudo é um Deus. O homem vive nessa ilusão, sem conseguir em quem se firmar. O cristão ele tem convicção, certeza de quem ele é em Deus, do que Deus é para ele e de onde ou para onde ele está indo. Ele não pode ter dúvida. Ele não pode duvidar de que Deus vem, através do seu Filho Jesus Cristo, nos buscar. Nossa certeza está na ressurreição de Cristo, em uma vida eterna com Deus, no arrebatamento da igreja, né? No paraíso, entende? No fim da maldade no mundo, entende? Então toda esperança fora de Cristo é vazio, sem sentido. Aqueles que confiam que sua esperança está depositada em Cristo é uma esperança segura, firme, tá? Inquestionável. Quem não tem Deus vive os vendavais da vida, sendo jogado de um lado para o outro, tentando se firmar em alguma coisa, mas tudo aquilo que ele tenta segurar lhe leva de um lado para o outro. O cristão, ainda que venham as tempestades, a fé dele está firmada
em Cristo Jesus, tá? Então, à luz do Novo Testamento, né, a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme, convicto nesta esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza, de santidade, para que ele desfrute das promessas, né, de Jesus. Né? Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, entende? Então, nossa esperança está firmada, segura em Jesus Cristo. Devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento. Pode ser nesse instante, pode ser daqui a 100 anos, não sabemos. Mas Jesus vem buscar a sua igreja, tá? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 a seguir, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? São as lutas, são os dissabores, são as provações, são a morte. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí no versículo 38 ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Cristo. Em quem você tem depositado a sua esperança? Ou em que Jesus vem nos buscar? Então é hora de nos consertar e descer na casa do oleiro, de se humilhar na presença do Senhor, confessar os nossos pecados, reconhecer, confessar, deixar e nos santificar. Jesus vem. Jesus vem nos buscar. Nós temos certeza. Nossa esperança está nisso. Ele vem nos buscar. Que Deus abençoe.